Então não é só pelo pecado do crente ou pelo pecado de alguns que estão predestinados. Não, aqui pelos pecados de todo mundo. Então ele se fez propiciação, ou seja, ele fez o sacrifício em nosso lugar. Ele se apresentou em nosso lugar. E ele pagou o preço que era para nós pagarmos. O pecado merece um juízo. E Jesus, então, veio e substituiu a cada um de nós nesse juízo de Deus, que era morrer na cruz. Era a condenação eterna. Mas Jesus se fez homem e em nosso lugar se ofereceu. A palavra redenção, ela tem muito a ver com o Antigo Testamento, onde até as terras eram redimidas, né? Por exemplo, um parente vinha para ajudar o outro parente que estava pobre, e ele fazia então a redenção das terras dessa pessoa que estava pobre, que ele tinha que ter vendido para uma pessoa rica, ficar como empregado dessa pessoa, sua família também, sendo humilhados, estavam pobres ali, não eram mais donos, porque essa terra eles não possuíam mais, tinham arrendado para alguém, até o ano do jubileu. E para ficar livre só tinha um jeito, um parente próximo tinha que chegar e comprá-los de volta, pagar o preço. E como é que calculava o preço? Perguntava quantos anos falta para o jubileu, porque de 49 em 49 anos entrava o ano do jubileu, e as pessoas que eram escravos, que tinham se vendido a alguém, ficavam livres. Então se calculava o preço, o parente pagava, e aquela pessoa com a sua família voltava a ser dono da terra e voltava a ficar livre da escravidão que estava vivendo. Então a figura dessa redenção, ela vem para nós. Nós fomos colocados na terra. Deus disse: dominai sobre tudo, possuí a terra. Nós fomos colocados como donos, mas o ser humano se vendeu a Satanás. Pecou, desobedeceu a Deus, se vendeu e estávamos aí todos escravos, né, do pecado, entregues à ira. Éramos filhos da ira mesmo. Vivíamos do sistema mundano governado por Satanás. Mas aí o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho, que nasceu como homem, se tornou nosso parente, nosso resgatador. E ele nos comprou de volta para Deus. Que preço custou? Não é com prata nem com ouro que nós somos comprados. Todo o dinheiro do mundo não compra nem uma alma. O preço foi o maior preço que existe. Foi o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Ele nos comprou. Então ele nos redimiu através do seu sangue, do seu sacrifício. Nós temos dono. Antes nós éramos filhos da ira. Quem mandava em nós era o Satanás. Agora não. Nós saímos desse reino das trevas, entramos no reino da luz. Saímos do reino de Satanás e entramos no reino de Deus. Continuamos na terra. Então o sistema mundano ainda está aí. Mas nós não pertencemos, nós somos do céu, cidadãos do céu. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então agora nós vivemos no reino de Deus, reino da luz. E lá nós temos um dono. O dono é Deus. Nós somos comprados. Que preço custou cada um de nós? Cada um de nós custou o sangue de Jesus. Se você pensar nisso, sua vida vai mudar. Você não pode fazer o que quer. Você não pode viver por aí de qualquer maneira. Por quê? Porque nós temos dono. Nós temos um proprietário que tem lá um documento provando. Está lá as mãos furadas, peito furado, os pés furados. É um documento comprovando que ele nos comprou. E o crente deve se lembrar sempre disso. Quando Satanás vier dizendo que é dono, que manda, você diz: ó, tem um documento no céu dizendo, provando o contrário. Eu pertenço a Deus.
E eu fui comprado. E custei caro, não foi barato não. Sou muito importante para Deus. E se você quiser, pode olhar lá está o sinal. Está lá a marca, o documento está lá provando que eu fui comprado. Pertenço a Deus. E cada um de nós temos no reino espiritual uma marca dessa compra. Quando Satanás olha, ele vê quem é filho de Deus e quem não é, porque ele vê espiritualmente. Ele vê que nós temos o Espírito Santo em nós. Somos diferentes. É um sinal da possessão de Deus. É o penhor de Deus. Ele colocou em nós o Espírito Santo. Quando Jesus vier buscar a igreja, como é que vai ser identificado? Quem é que vai subir? Quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que está no crente é que vai ali manifestar então a possessão de Deus. Ó, esse aqui é de Deus. Aquele não é. Aquele não tem o Espírito Santo, não é. Vai separar. Então, no arrebatamento, o Espírito Santo é que entrega a noiva ao noivo, Jesus Cristo. Então, nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. Nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nosso corpo terrestre será transformado em corpo celeste. E nós, então, subiremos ao encontro do Senhor. Glória a Deus. Essa é a grande esperança da igreja e a certeza no coração de cada um daqueles que se entregaram totalmente a Deus, que entregaram sua vida realmente ao dono que é Deus, através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo por nós. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passar aí pelo nosso questionário e assim nós passaremos pelos vários tópicos da nossa lição e assim aprenderemos melhor. Vamos ver aí o sistema sempre de perguntas dentro da lição. É o melhor sistema para que a gente possa aprender melhor a nossa lição. Vamos ver então no nosso questionário a pergunta número 1, que era para completar aí dentro do texto áudio. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, lembrando mais uma vez que é condicional. Se confessarmos. Tem aí a palavra se. É uma condição. Você confessa, você se arrepende desse pecado, você se entrega a Deus, então, aí Deus pode te perdoar. Você aceita que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, aí então você pode se chegar a Deus. Porque você aceitou o único modo de se chegar a Deus, através do sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, se tornou homem e morreu por nós na cruz. Então, quando nós aceitamos que somos pecadores, nos arrependemos desses pecados, agora cremos que Deus providenciou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos substituir naquela cruz, então estamos prontos para recebermos a salvação, a vida eterna com Deus. Então temos que crer nesse sacrifício, crer nesse mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Depois nós temos aí a verdade prática que diz, para completar também, Cristo na cruz tornou possível a todos que nele creem o perdão do pecado que afasta o homem de Deus. Então veja bem, se você olhar para o tabernáculo, né, nós vamos ver aí na tipologia bíblica que aí existe uma parte de fora chamada átrio, e aí nós vamos ver um altar de sacrifício, depois nós vamos ver aí uma pia de cobre, depois nós vamos ver uma entrada no lugar santo, e à direita você vê uma mesa com os pães da proposição, depois do lado esquerdo você vai ver um candelabro com 7 braços, depois
no centro, antes de uma grande cortina, você vê um altar de incenso. Passando agora por essa cortina, você vai entrar no Santo dos Santos. E aí você vai ver uma arca com uma tampa de ouro, chamada propiciatório, com 2 querubins aí, com suas asas se encontrando. E dentro dessa arca existem 3 coisas: as tábuas da lei, um vaso contendo maná e um pedaço aí